Boa tarde a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com todos vocês, né? Dar um alô ao pessoal da internet que está nos acompanhando um pouquinho de longe. Hoje eu peço desculpas pela minha voz de locutora de rádio. Eu estou ainda um pouquinho afônica, mas tudo bem, faz parte, né? Então, nós vamos iniciando os trabalhos de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, a presença de todos os nossos amigos da espiritualidade maior. Então, nós vamos agora aquietando os nossos corações, para nos preparar para receber aquilo que nós possamos levar de melhor aqui dessa casa hoje. Todos nós que aqui estamos buscamos tudo de bom que Jesus nos deixou. Então, que nós possamos aproveitar, absorver tudo aquilo que o nosso irmão Mauro irá falar para nós na tarde de hoje. A gente inicia com o nosso Pai Nosso, para poder harmonizar tudo que precisa ser harmonizado em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós temos aqui alguns recadinhos, né, para vocês. A casa funciona todos os dias, né, com palestras ao público, exceto às sextas-feiras, que aí é um público especial, direcionado para as pessoas que se encontram com problemas de dependência química. E de segunda-feira, né, nós temos trabalho às 8 horas da noite, na terça-feira também, na quarta é agora esse horário às 2, na quinta às 8, no domingo às 10 da manhã com evangelização infantil. As pessoas que precisarem passar pelo plantão de atendimento para receber, né, os passes, se forem magnéticos ou espirituais, para ter um direcionamento, que cheguem um pouquinho antes da palestra para poderem ser atendidos. A nossa casa, ela atende, né, as famílias com fornecimento de cestas básicas. Então, sempre nós temos lá fora, né, um localzinho para que os alimentos sejam arrecadados. Então, quem puder trazer os alimentos não perecíveis, nós agradecemos muito. E nós vamos ter um lanche, né, da tarde. Então a casa está convidando, um lanche da tarde com bingo beneficente no dia 27 de maio, que é um domingo, a partir das 14 horas na Chácara IP Amarelo, aqui no Tremembé. O convite custa R$ 25,00, dando direito, né, a lanche, refrigerante, água e uma cartela de bingo. E crianças até 5 anos não pagam, e de 5 a 10 pagam R$10. Então, quem puder participar, procure uma das pessoas aqui da casa para comprar os ingressos, a Sandra ou a Cris, que alguém orienta vocês a adquirirem os ingressos, tá bom? E quem não puder ir, se puder comprar para ajudar também, é muito bem-vindo. Hoje quem vai conversar um pouquinho com a gente é o Mauro, né? Mais uma vez, que ele seja bastante feliz. O tema é o seu trabalho. É isso? O seu? Não, é o seu. O seu, o meu, o nosso. O trabalho de todos, né? Para poder brindar o dia de ontem. Então vamos esclarecer bem o que é esse trabalho, né, gente? Mauro, seja bem-vindo. Obrigado pelo moço. Boa tarde, gente. Né? Boa tarde, gente. Ah, agora é uma boa tarde, né? Tá sem frio, tá gostoso, a gente olha lá fora, tem aquele solzinho, depois de nós passarmos, né, o dia do trabalho descansando, né? Todo mundo ficou parado, não se trabalhou,
eu ainda vou fazer uma lei onde se trabalha no dia do trabalho, nada mais justo. Nos outros 364 dias a gente está descansando, só trabalhava no dia do trabalho, né? A gente vem aqui dizer a respeito desse tema tão atual, né? É interessante porque o viés o qual nós caminharemos na tarde de hoje, ele não é aquele viés onde tem o trabalho social, o trabalho na seara de Jesus, o trabalho lá. Sim, isso tudo é trabalho, é importante, uma série de coisas, mas o foco é o trabalho mesmo. Vamos contar então onde que foi, por quê e para que serve o bendito trabalho. Trabalho este, meus queridos, que o nosso glorioso amigo chamado Leon Denis nos diz o seguinte: é a prece ativa, ou seja, é a prece em ação, né, de milhões, de todos nós, né, que executamos uma tarefa bendita, independente de qual seja. Então é a prece em ação, ou seja, o trabalho é bendito. Temos que louvar e agradecer a oportunidade do trabalho que nós temos. Renata foi muito feliz quando nos convidou a todos nós a fazermos a prece, a qual Jesus nos ensinou. E na prece também diz o seguinte, né? Ela começa como, gente? Venha a nós o vosso reino. Porque é na razão direta daquilo que eu executo. Então, Jesus nos chama ao trabalho missionário. Mas, na segunda estrofe, ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia. Também, aí, colocando em observação, colocando em exaltação, o trabalho da labuta, do suor do nosso rosto. Que nós temos que trabalhar mediante as nossas forças, a nossa inteligência, a nossa capacidade, para que então venha o pão nosso. E daquele dia, no outro, um outro dia de trabalho, uma outra consequência. Nós vamos entender o porquê de tudo isso. Se nós observarmos, né, o homem enquanto ser, ele foi criado, simples antes, todos vocês sabem, mas a evolução do ser humano se deu através do quê, gente? Se deu através do exercício da observação, da capacidade cognitiva, né, de transformar as coisas. O homem pré-histórico, no seu desenvolvimento brutal, ele foi atrás da caça. Então ele ia atrás da caça, ele era nômade. A caça vinha para um lado, ele ia para lá, ele ia para lá, ele ia para lá. E depois, quando ele percebeu que ele poderia plantar alguma coisa, que ele poderia domesticar alguns animais, assim provia o seu próprio sustento, ele deixou de ir atrás da caça. Sem contar os artefatos que ele confeccionou através da sua inteligência para facilitar o seu trabalho. E aí, né, nós, que todos vocês, para não dizer a grande maioria, veio da religião tradicional, né, católica, onde um peso muito forte foi incrustado em nós. Quando nos foi dito que nós perdemos o paraíso. Aí, como se Deus pudesse rogar pragas nas pessoas, mas lá está escrito que nós iríamos conquistar com o suor do nosso rosto, através do trabalho, íamos ganhar então a vida. A mulher então ia rastejar, ia através das dores do parto, ia sofrer as consequências da perda do paraíso. Então essas culpas muito grandes. E em cima dessas culpas, através do desenvolvimento da humanidade, a gente observou que toda hora, todo momento, o poderoso oprimia o mais fraco. Então, o trabalho era visto como algo
que para os nobres não era importante. Quem tinha que praticar era a ralé, eram os escravos. Então, quem que construiu as pirâmides, quem que construiu todos os templos, eram povos dominados. Então, os senhores da lei, os doutores, eles não trabalhavam. Basta observar qualquer filmografia aí, vão ver que os romanos estão sempre deitados, comendo as suas uvas, tomando os seus vinhos, ou tomando os seus banhos, servido por uma variedade muito grande de servos, de escravos. Ou seja, quem trabalhava eram eles. E nós, né, os poderosos, não trabalhávamos. E assim foi. Aí passamos para a Idade Média, a mesma coisa. Rei, rainhas, príncipes, duquesas, ninguém trabalhava. Quem que arava a terra, quem ia caçar, eram sempre as pessoas desprovidas de bens materiais. E conseguia esse sustento, dava para os nobres e ficavam com as sobras, com o resto. Um exemplo muito claro disso nós vamos encontrar lá pelos idos de 1788, onde da Revolução Francesa, a gloriosa rainha, perturbada com aquela turbe que batia à sua porta, necessitada de fome, né, não tinha nem o mínimo para poder comer. O que eles querem? Eles querem comida. Então dele brioches. Brioches eram um doce, né, comum lá na realeza, e os camponeses não tinham nada para comer. Resultado, literalmente, ela perdeu a cabeça, né? Porque aí então houve toda aquela revolução. E foi o grande diferencial da humanidade, a Revolução Francesa. Por que o grande diferencial? Porque lá começa a surgir os princípios básicos, né, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E, paralelo a isso, a Declaração dos Direitos do Homem. Então, todo homem tem direito a ser livre, e por aí vai. Todo homem tem direito ao trabalho e à alimentação, e por aí vai. Então, começou a olhar, né, de que os nobres, os poderosos, eles não eram, assim, agraciados por Deus. Tanto que era dito que quem tinha, os nobres tinham que cor de sangue? Azul, né? O sangue nobre, eu tenho sangue nobre, tenho sangue azul. Como assim? O sangue é vermelho, não é azul. E a prova cabal disso foi quando decapitaram o rei, pegaram a cabeça, né, meio assim, meio dantesco, pelas 2 horas da tarde, mas tudo bem, né? E a cabeça pingando, o sangue é vermelho, não é azul, para dizer que era todo mundo igual. Então a gente percebe que há situações que no decorrer da história da humanidade mostra que a gente sempre tem uma certa ojeriza ao trabalho. Né? O senso comum diz, né, quem que inventou o trabalho? É horrível essa expressão. Porque graças ao trabalho é que nós podemos ter o sustento nosso. Vocês todos estão aqui portando uma vestimenta. Esta vestimenta, esta roupa que protege o seu corpo do frio, é uma das características da indumentária, vocês conquistaram graças aos seus lindos olhos azuis, sorrindo? Não, vocês têm que trocar, né, o metal, um capital, uma moeda, e em consequência dessa roupa que te protege. E esse capital veio da onde? Dos cofres abastados da sua herança ou do suor do teu rosto? Não, mas não estou aqui falando das pessoas abastadas ou que conseguem, através de meios ilícitos, o seu sustento. Mas eu falo da grande maioria das pessoas que acordam cedo, enfrentam situações dantescas, né? Aliás, catastróficas, de enfrentar condições que não existem, transporte público, chegam, são maltratados ainda pelos seus patrões, recebem lá aquele salário que acaba o dinheiro e falta mês, né, aquelas coisas absurdas, e nós ficamos ainda na expectativa de que isso aqui é um lugar bom e feliz. E realmente assim não é. Nós analisamos, então, que o trabalho, gente, ele é extremamente importante. Por quê? Muito feliz de vê-la. O trabalho nos fortalece tanto a nossa parte cognitiva quanto a nossa parte física. Né?
como vocês podem perceber, pelo menos alguma coisa, Deus foi bonzinho comigo, né? E a outra coisa, a parte física, Deus não foi assim tão bondoso para comigo. Mas me deu o conhecimento para poder, então, espargir para as pessoas. Então, tenho que saber fazer bom uso desta minha capacidade. Assim como todos nós. Cada um tem o seu métier. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou estivador de doca. Ah, eu sou mecânico. Ah, eu sou dono de casa. Eu sou lixeiro, gente. Eu sei que ninguém aqui sonha na vida em ser lixeiro, né? Meu sonho na vida é ser lixeiro. Não é um objetivo de vida de cada pessoa. Mas, se não houvesse esses profissionais da limpeza pública, como seria a nossa situação? Basta um dia que eles não passam. O lixeiro em casa passa segunda, quarta e sexta. Se na quarta-feira ele não passar, ele acumula lixo de 2, 3 dias. Se eu esqueço de colocar, então, o lixo no dia que ele passa, como que fica a minha situação? E assim sucessivamente. Todos têm a sua responsabilidade. Todos têm o seu valor. Não estou aqui discutindo questões salariais, não é sindicalismo. Se foi porque de ontem que algumas pessoas de vozes roucas foram lá falar nos microfones, né, em centrais sindicais e outras coisas que eu valho. Mas, dar valor a todas as profissões, gente. Valor, respeito. Ah, mas é aquela pessoa que, nossa secretária do lar, que muito bonito mudou, né? Em vez de ser empregada, agora é secretária do lar. Né? Uma profissional que as pessoas até colocam, mas o meu salário está de empregada doméstica, como se não fosse uma profissão digna a empregada doméstica. Se você está insatisfeito no local onde você trabalha, nada lhe impede de você pegar as suas coisas e tomar o seu caminho. Siga, vá ser feliz. Seja feliz, né? Floresça onde você estiver plantado. Se você não está contente no local, dê as suas opiniões, passe, fale, comente. Se por acaso você perceba que aquilo não vai sair daquilo, do jeito que está, as situações tendem a piorar, meu amigo, vai procurar outra coisa. Ah, mas você não tem as contas para eu pagar. Você não tem as minhas? Então vamos trocar sem ver? Então é complicado o negócio, gente. Não, sem ver é duro, né? Então, vocês viram como é difícil nós colocarmos pesos nas situações. As pessoas, eu dou aula para alguns alunos maiorzinhos, não são que nem os da Renata, os meus são já mais barbados, né? E eles, professor, sei lá, eu estou procurando estágio. Daí eu falo, não procura muito, então você acha, daí complica. Né? Então, não estou procurando trabalho. Então, não procura, depois você acha, vai ter que trabalhar. Então vá, arregaça as mangas e vá procurar, realmente vá encontrar o seu trabalho. E as pessoas às vezes não querem, né, trabalhar, elas querem um emprego. E é uma grande diferença em trabalhar e ser empregado. Porque empregado é aquilo, deu 6 horas, acabou meu expediente, estou indo embora. Aí eu entro às 8 horas, então tudo bem, então não sou descontado. Tem 1 hora de almoço, tem 15 minutos antes, 15 minutos depois como cafezinho e boa, chega. No final do mês tem que estar o meu dinheiro, meu dar todinho ali, hein? Senão o bicho vai pegar. Eu vou lá no sindicato, vou brigar. Vocês conhecem pessoas assim, gente? É assim, né? Então isso é uma pessoa que tem emprego. Está preocupado com alguma coisa? Não. Quanto muito no seu umbigo. E olhe lá. Agora, aquela pessoa que se dedica, se esforça, labuta, vai se capacitar, faz treinamento, melhora, estuda, busca novas condições, as possibilidades dela crescer uma melhor, daí outra, puxa saco, não sei o que, aquelas coisas que a gente ouve por aí e esquece de ver o esforço que a pessoa faz. E se dedica, acorda mais cedo para estudar um curso de informática, um curso de línguas, não sei, para poder se capacitar melhor, oferecer-se para o trabalho. E a gente vai, então, analisar o quê? Lá, nós havíamos comentado que no pretérito da nossa evolução, as pessoas ficavam paradas, outros trabalhavam, nós só mandávamos e tudo bem. Isso era uma exaltação ao quê? Ao ostracismo, à ociosidade, as pessoas ficavam paradas, não faziam nada, as coisas muito fácil.
Com o passar da evolução, principalmente após a Revolução Francesa, e logo depois veio algo chamado Revolução Industrial, que modificou completamente, né, a interação das pessoas. Porque antes da Revolução Industrial, o que acontecia? A Leda plantava chuchu, eu tinha uma plantação de carneiro, eu pegava os fiozinhos, fazia os tecidos, aí eu tinha outro que tinha um pouquinho mais de gado, outro fazia vinho, e nós íamos num local chamado feira, e nós trocávamos. Olha, eu troco aqui 2 carneiros por um quilo de chuchu. E assim sucessivamente. Era desta maneira que funcionavam os negócios. A palavra negócio, gente, vem exatamente da junção, da negação do ócio, negócio. Então eu nego a ociosidade e vou movimentar, eu vou agir. E então o que acontece? O homem descobre-se que através dessas revoluções todas, né, onde o trabalho, quem pode exercer agora o trabalho é uma máquina. Ao invés de ter 4, 5, 6 pessoas empurrando um carrinho, eu coloco lá uma máquina que eu alimento, uma pessoa só alimenta com madeira e com carvão, aquilo faz uma combustão e a máquina anda sozinha. A grande revolução, a roda de fiar, né, que transformou toda a indústria têxtil no seu primórdio dos tempos. Né? Então a gente percebe que houve um progresso intelectual, um progresso, né, que levava as pessoas à movimentação. E aí veio depois o que Divaldo Pereira Franco, no seu maravilhoso livro Estudos Espíritas, nos chama a atenção a respeito das ciências sociais. Né? Então, essas ciências sociais nos trouxe para o trabalhador, né, o que se chama de benefícios. Então, olhando para os senhores, né, a gente respeita esses cabelos brancos, a gente respeita, né, todo esse tempo que vocês dedicaram para uma atividade profissional e que hoje, provavelmente, usufrui daquilo que se chama a aposentadoria. Não vou também discutir se é valor, se é certo, se é errado, como funciona, mas é um meio, né, que o trabalhador conquistou através dos seus esforços. Assim como outros benefícios, como cesta básica, vale transporte, uma série de outras coisas aí, gente. Então, até para esse discurso sindical em homenagem ao dia de ontem, mas não, gente, para nós mostrarmos que todo e qualquer trabalho, ele tem os seus direitos, mas tem também os seus deveres. E são nesses deveres que nós devemos estar atentos. Não adianta nós simplesmente questionarmos que ganhamos pouco ou não somos reconhecidos. O que você faz em prol disso? Aí também nos chama a atenção quando ele se fala, né, que a gente vai buscar inspiração no Livro dos Espíritos, no seu 3º livro, melhor dizendo, onde está escrito as leis naturais. E uma das questões, não vou me recordar, porque eu não guardo o número de questões, Kardec pergunta, né, onde está escrito essas leis? Você lembra? Não lembro qual é o número. Daí a resposta é na consciência. Então lá está escrito as leis. E quais são as leis? São aquelas 10 leis que Moisés nos trouxe para nós? Sim e não. Sim, porque Moisés nos coloca lá o exemplo, né, de Deus único, que Moisés nos coloca lá alguns direcionamentos que serviam de base para todas as leis universais, como não matar, não roubar e por aí vai. Só que isso começou a ficar incrustado em nós. Eu não tenho que mais matar. Acredito que nenhum de vocês aqui mata nem uma barata mais. Então nós passamos desse estágio. Roubar também não. Eu sei que acabamos de fazer o imposto de renda, cada um responde para você como é que foi feito o imposto de renda aí, tá? Mas nós caminhamos, né, na medida do possível de não sermos tão fraudulentos assim, né? Com a consciência que cada um fala. Mas lá no Livro dos Espíritos está escrito o seguinte, né? Na lei do trabalho. É uma lei natural, gente. Puxa vida. Então nós temos que trabalhar. Não adianta. É uma lei natural. E nessa lei natural, nós encontramos a seguinte questão. A
necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. A gente reclama, né, ou sente uma dorzinha assim no cotovelo quando alguém faz uma viagem, ou para o exterior, ou para algum lugar. Ele se esforçou, gente. Ele trabalhou dignamente. Não tem o direito de usufruir isso? Sim. Se ele não está prejudicando ninguém. Oi? Se ele não prejudicou ninguém. Se aquele dinheiro vem em vias lícitas. Gente, é onde fala aqui do gozo. Ele pode usufruir. Eu quero. Nossa, que casa, que carro. É para o benefício dele. Ele está prejudicando alguém. Uma coisa é o exagero, gente. É extrapolar, é ter 5, 6 carros, 4, 5 mansões. A minha casa tem 18 quartos e eu moro sozinho. Claro, não tem uma coisa errada. Não, cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que saber medir, né, dar peso às coisas. E aí a gente percebe o quanto que é importante o trabalho, gente. Independente daquele pessoa mais simples, né? Que limpa o chão, que pega a sujeira, ou até aquele industrial famoso que sai em revista, que não sei o quê. Todos eles têm o seu trabalho. Aquela coisa, a faxineira mais simples, se faz com amor, com carinho, com dedicação, com honestidade, o peso, o valor dela vai ser igual àquele profissional, competente, PhD, que também faz com amor. Os dois têm o mesmo peso, gente, que fizeram com amor. Agora, se isso aqui rouba, engana, atrapalha, humilha, o peso dele vai ser bem diferente. E daí, essa será exaltada e esse será humilhado. É onde Jesus vem nos dizer isso, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Temos que tomar atenção a esse detalhe. E a gente percebe, então, que toda ocupação é útil. Toda ocupação é um trabalho. Então, temos que saber homenagear as pessoas. Saber ilustrar, saber dar valor àquela condição. Uma vez, determinada colaboradora do serviço estava toda humilhada, maltratada, né? E o produto final, o resultado dele era um produto sujo, um produto com uma baixa qualidade. Fui observar e a gente viu que o que acontecia era uma confecção de vestidos longos e passava por todos os lugares e praticamente limpava o chão aqueles vestidos. Resultado, quando chegava no final da linha de montagem, nem benzina, nada que se colocasse lá ia resolver, ia tirar aquela sujeira. E as vendas começaram a cair. Aí, observando o tratamento dado a essa criatura, tomei de lado, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Fui tomar um café e falei para ela o seguinte: você sabia que esses tecidos, esses vestidos que vocês fazem aqui é muito bem limpo, muito bonito? Mas eu não posso pagar, nem todos podem comprar, né? Sabia que você faz esse vestido? Não, doutor, eu varro o chão. Não, você faz o vestido. Aí a gente começou a conversar, explicar, mostrar o valor dela, a importância dela, que você podia pentear o cabelo no chão depois. E tão limpo que estava. Acabou o problema, o profissional satisfeito, contente e feliz. Então, é valorizar as pessoas. Independente. Não é, o outro tem um ataque porque as peças que ele criou estavam sujeira. Por que criticar? Vai saber o que está acontecendo, resolva. Agora ele não podia sair do puleiro dele para ir lá embaixo no chão de fábrica conversar com as pessoas. Então a gente tem que saber lidar com os outros. E é isto que cada profissão tem de beleza. A valorização. Nosso amigo Raul Teixeira nos fala a respeito disso, muito sabiamente, né? Colocando, ponderando, explicando sobre a importância do seu trabalho. Mas Mauro, eu sou dona de casa. Puxa, eu não quero trocar com vocês. E pior de tudo, né? Nós trabalhamos para uma recompensa monetária no final.
E aí, como é que fica a dona de casa? Como é que é essa recompensa monetária? Ainda se fosse uma recompensa assim, essa comida está uma maravilha. Pô, mas está salgado o arroz, né? A gente já vira um negócio assim. Azedou o feijão, né? Cadê minha calça que não está passada? Né? A gola do colarinho não está boa. E por aí vai. Vocês são mais experiências do que eu nesse pré-requisito. Embora isso que eu vos falo também labuta também nesse negócio, mas eu vejo como o negócio é difícil. Então, meus queridos, é isso. É a valorização das pessoas. Antes de qualquer coisa, de qualquer profissão, de qualquer tarefa, existe o ser humano. E é esse ser humano que é mais importante. É essa criatura que tem que olhar com os olhos de ver e ter ouvidos de ouvir. É esta criatura para quem Jesus veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por mim. E para chegar ao Pai eu tenho que fazer o quê? Trabalhar. Porque Jesus veio e nos falou o seguinte: toma a tua cruz e me siga. Ou seja, não é ficar parado. Vamos lá, mexa-se. Ao convocar os apóstolos, cada um deles tinha a sua profissão. Né? A mais famosa de todas, onde Pedro estava jogando as redes ao mar, ele vira e fala: venha ser pescador de homens. E estava renegando o ofício de Pedro? Pelo contrário, estava exaltando. Né? Então, além de peixes, você vai pescar homens. Mas com a sua rede de amor, com a sua rede de caridade. Né? E rede, que é uma palavra tão moderna hoje em dia, né? A nossa rede de contato, essa rede. E aí está o Jesus, lá para trás, dos 2000 anos, falando de rede já, gente. Internet já no tempo de Jesus, né? A rede social lá no tempo de Jesus, agora na rede social. Esses garotos mal sabem da vida, um pequeno terço dela. A gente percebe a importância do bom trabalho. A boa labuta, né? O bom soldado, como se dizem por aí. Sempre, se vocês ainda continuam na atividade profissional, sempre, gente, ao acordar, louve o Criador por isso, pela bendita oportunidade que vocês têm de exercer uma profissão. Dê graças ao céu por estar inserido no mercado de trabalho. Por ser parte, né, um componente da estrutura que alavanca, jargão, que alavanca o progresso. Né? O Brasil alavanca o progresso. Mas, olhem em torno e vejam também a quantidade de criaturas abandonadas aí fora. Porque após o seu trabalho bendito, do seu suor, do seu conquistar, de chegar lá através da sua capacitação profissional, também você é chamado a exercer o trabalho dito na seara de Jesus. É como a gente chegar para um faminto, esfomeado e querer falar de Deus para ele, gente. Ele não vai ouvir. Porque o que ele vai ouvir? É o roncar do estômago dele. Ele vai ouvir isso: eu estou com fome, eu não quero saber desse Deus. Que Deus é esse que me deixa passar fome? Esse Deus é amor. Meu irmão, né? E aí desce o rosário. Alimente-o, cuide das suas feridas, dê banho, dê atenção, se entregue em prol àquela criatura, sem questionar. Alguma coisa na parábola do bom samaritano, vocês lembram, né? Se entregue, depois você fala. E automaticamente você está exercendo como um bom soldado de Cristo que você foi chamado a ser. Está. Essa cruz que você carrega é você tirar esse apensa de orgulho, de vaidade e ajoelhar-se e levantar do chão um ser maltrapilho, curar as suas feridas, colocando bálsamos nela, higienizando aquela criatura. Aí sim nós estamos exercendo. Porque mas isso não é uma coisa: eu vou largar tudo para fazer isso. Ninguém pede que você faça isso, gente. Ninguém pede. Agora que me aposentei, vou me dedicar 24 horas no centro espírita. Não faça isso, gente. Por mais que o centro necessite de trabalhadores voluntários para poder continuar seus trabalhos, você tem sua família. Tem um trabalho bendito, cuidado, neto. É uma coisa boa. Né?
Você é avó, não é avó, não é, você não é avó, né? Então, neto é uma coisa bendita, né? Aquela coisa bem maravilhosa, né? Que a mãe educa e a avó deseduca. Não vou falar disso, a gente fala, vai ser uma outra palestra. A gente percebe o quanto de trabalho que nós temos. E se eu tenho mais tempo livre, que não caia na ociosidade de fazer tricô, jogar dama na praça pública, não está mais nisso. Hoje, a boa idade, como se diz por aí, mudou e mudou muito. Estava lendo recentemente, porque a adolescência aos 50 anos. Eu falei, meu Deus, eu não nasci ainda. Eu olhei assim e falei, olha que bacana, né? Então, a segunda adolescência, 50 anos, que coisa linda, né? Que graças aos esforços de trabalhadores na área da ciência, proporciona hoje o homem melhores condições. Né? Há tempos atrás, nós falávamos a respeito de colesterol? Não. Obesidade? Não. Vocês repararam que eu, sempre na minha vida toda, era chamado de magro de ruindade. Eu sou magro elegante. Né? Deixei de ser ruim para ser elegante. Né? Antes o gordinho, fofinho, cheio de saúde, hoje é o gordinho obeso. É uma coisa que a gente, né, são novidades que a gente está vivendo, nós estamos construindo a história. Então, saibamos fazer parte dessa história. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua tarefa. Seja ela na seara, seja ela no trabalho comunitário, seja ela em qualquer campo que for. Mas, sempre, gente, eu, homem, tenho o meu tempo, 24 horas, saber dividir essas 24 horas em prol, primeiramente de quem? De mim, gente. Qual é o próximo mais próximo? Eu tenho que me amar, tenho que trabalhar para mim. Por que eu tenho que trabalhar para mim? Porque eu preciso de manter o meu corpinho em funcionamento, alimentação, higiene, saúde, vestimenta, tudo isso eu preciso? Ah, você é egoísta? Não, gente. Sou ser humano inserido em contexto social, como qualquer um. Ah, eu amo, idolatro Deus. Ponto. Faço as minhas obrigações profissionais de acordo e além daquilo que eu posso oferecer. Ponto. Tenho um recurso financeiro mediante a esse proveito? Tenho. Ponto. Pego isso e faço dessa distribuição aquilo que é melhor dentro das minhas condições? Também. Então, gente, se preocupe em fazer a sua parte. Não se preocupe que o outro esteja fazendo. Da maneira que ele conquistou, deixou de conquistar, o que ele fez, deixou de fazer, para onde que ele vai, para onde que ele vem. Faça você a sua parte. Distribua você o teu coração. Distribua você o seu tempo. Se você tem tempo de ficar 20 horas durante o dia dedicado a uma tarefa X, o problema é seu. Faça, com amor principalmente. Faça com dedicação, com afoito, com vontade de vencer. E não se preocupando em humilhar e espizinhar os outros. Se você faz essa sua tarefa, a mais simples, gente, aquela cidadã com a qual demos o exemplo, ela ficou cheia de boa esperança, de autoestima, de saber que varrer o chão interfere no resultado final daquele vestido que ela mal sonharia em comprar. Olha a importância. Então, é fazer com amor, gente. E amando uns aos outros, nós realmente poderemos seguir em direção a Jesus. Para encerrarmos um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual diz o seguinte: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira, serás filho de tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Então a gente vai pegar essas palavras e memorizá-las naquilo que Jesus nos ensinou. Bate, que a porta vos abrirá.
Então, tem o meu esforço de levantar, sair, caminhar até a porta, bater, para que a porta não vai abrir sozinha, gente. Eu tenho que ter trabalho de ir até lá. Muito obrigado. Obrigada por enquanto, viu? Agora chegou a hora de todo mundo bombardeá-lo com mais, né, perguntas aí. Quem gostar, né, de falar alguma coisa para o Mauro, questionar, pode perguntar um monte, viu, gente? Porque a professora adora responder. Podem perguntar. E eu tenho uma pergunta de uma internauta aqui, da Márcia, que ela diz o seguinte: seu trabalho é uma lei natural, mesmo quando aposentados, podemos e devemos continuar a trabalhar, mas de outra forma, ajudando no voluntariado, na entrega de lanches aos moradores de rua, ajudando nas creches, confeccionando enxoval para bebês, asilos, etc. Então aqui ela até, assim, ela faz, não é nenhuma pergunta, né? Ela faz uma afirmação, porque ela fala, não é mesmo, né? Então ela afirma e questionando, né? Essa é a primeira. Pela observação, Márcia querida, você deve ter visto que no final da nossa explanação nós falamos exatamente disso. Que nós tivemos o trabalho de planejar a palestra. Então, teve um caminho a seguir para fechar com... Sim, se nós somos aposentados e temos o tempo do mundo, saibamos nos dedicarmos a todo o trabalho. E logicamente que tudo isso que você fala é meritório, é fantástico, é super importante, mas não esqueçamos que o próximo mais próximo é você e aqueles que estão no seu círculo familiar, muito lado a lado, às vezes uma filha da sua secretária do lar que está lá com enxoval precisando e você não faz, não quer fazer aqui no centro, porque não faz para ela. Então a gente precisa tomar cuidado às vezes, né? Temos que ajudar, sim, mas entender, né, que em nossa volta, muito provavelmente, existem pessoas tão ou mais necessitadas do que aqueles que nós nos lembramos. Obrigado pela observação. Mauro, você falou bem, eu queria lembrar no livro terceiro, no livro dos Espíritos, que os Espíritos instruem a Kardec o seguinte, que é melhor ser um bom mecânico do que ser um mau advogado. Então, valorizando as profissões, como você disse, né? E mais uma coisa, eu gostaria de citar, praticamente você conhece, estando nessa profissão, né? Que Paulo de Tarso era tecelão. E antes de exercer o seu ministério, o seu apostolado, ele se dedicou ainda, ele voltou à sua profissão de origem, que era tecer tapetes. Nesse momento, quando ele exerceu esse trabalho, é que ele refletiu e se recompôs e auriu forças para, então, iniciar o apostolado que o Cristo tinha confiado a ele. É importante porque a gente vê, né, isso que o José comentou para nós, o apóstolo não foi apóstolo. Né? Então, a gente usar o apostolado, né, porque cabe direitinho, mas ele não era um dos dois. E tinha que ser. Precisaria ser. É mais um recado de Jesus para que não exalte, não dê valor devida, em demasia às pessoas. E esses são os dois primeiros que eu encontrei aqui aptos para poder desenvolver um trabalho. Tanto que quantos outros não seguiram os seus passos? Foi, né? A inflação foi comendo aqui, comendo ali, ficaram só 12, mas tudo bem. E todo mundo pensa que aquela série de imagens de Leonardo da Vinci, né? Aqueles dois ficam daquele jeito, né? Alegoria. Então, meus queridos, a gente percebe que o serviço chamado a responsabilidade. Paulo, depois que cai literalmente do cavalo, né, cai em si, ele percebe que tem uma missão muito maior a ser executada. E que, para tanto, ele precisaria de um tempo para refletir. Não é assim, vou embora agora. Não, tem que refletir. E aonde que ele foi buscar amparo nessa reflexão?
o trabalho bendito. O trabalho não na seara, que depois ele fez muita galhardia, mas o trabalho no ofício dele de profissão. Ficou lá no seu teatro tapete e analisando, e porque cada linha que subia da trama e do orgulho era uma maneira de ele estar traçando as suas metas, os seus objetivos, para onde ele deveria ir, qual cidade que tem que ser, onde vai, ou ele era pelo acaso, não, hoje eu vou para cá. Não era assim que funcionava, gente. Ele teve um planejamento para executar depois essa tarefa. Observado, certo? Mais alguém, gente? Não? Então, tá bom. Acho que a lição ficou bem. Não tem mais nada? Não, eles estão quietinhos aí, não. É o frio, não dão trabalho. É uma turminha boa, né? É uma turminha boa. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Até uma próxima. Bom, gente, como ficou tudo muito explicadinho, né? Vamos começar a trabalhar, continuar o nosso trabalho, né? Fazendo as nossas vibrações de amor. Então, nesse momento, nós podemos praticar um pouco do trabalho que nós, seres humanos, né, podemos fazer para o nosso próximo, que é a vibração de amor, de fé, de esperança. Então, que todos nós possamos endereçar tudo aquilo que nós temos de melhor agora para aqueles nossos irmãos necessitados. Então nós vamos começando por aqueles que estão nas ruas, e nesses dias que tem feito frio, a coisa se agrava um pouco. Então que eles possam contar com pessoas caridosas que levem até eles um alimento quentinho, um agasalho, um cobertor, para que eles possam suportar essa prova difícil de não ter onde se abrigar. Vamos vibrar também por todos aqueles nossos irmãos que se encontram encarcerados, que também estão em celas frias, que recebem muitas vezes a visita apenas da mãe, porque essa não abandona nunca ninguém. E que eles possam sair dali, depois de terem tempo, né, para pensar, que eles possam sair dali melhores do que entraram e não o contrário. Vamos vibrar por aqueles irmãos nossos que estão nos orfanatos à espera de uma família, de um pai, de uma mãe, de irmãos, que essas criaturas possam ter oportunidade de realmente saber o que é ter um lar de verdade. Vamos vibrar pelos nossos idosos, não esses da boa idade somente, que estão descobrindo uma nova vida, mas por aqueles que não têm essa oportunidade e que foram colocados em casas de repouso, que agora o nome foi mudado, está mais bonito, mas mesmo assim eles continuam ali sozinhos. Então que todos eles que estejam nesses locais, nos asilos, possam se sentir fortalecidos nesse momento com essa vibração de amor. Vamos vibrar por todos os nossos jovens, principalmente por aqueles que se desviaram do caminho, que estão dando trabalho para seus pais, para seus responsáveis, que eles possam voltar para o caminho do bem e possam não desperdiçar a encarnação presente. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que estejam em hospitais, passando por dores físicas, que pelo menos nesse momento essas dores possam ser acalmadas. Vamos vibrar por todos aqueles que perderam seus entes queridos, que eles possam entender que esta separação é necessária, que esse desenlace possa ser feito da melhor maneira possível. Vamos vibrar por todos os trabalhadores aqui da nossa casa, pela equipe espiritual responsável por nos receber com tanto carinho. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, companheiros de trabalho. E vamos pedir licença para a espiritualidade, para vibrar por nós mesmos, para que nós possamos sair daqui fortalecidos
tendo um restante de semana muito bom, arregaçando as nossas mangas para trabalhar, sem ter preguiça, sem deixar para depois. Graças a Deus que assim seja. E assim nós damos por encerrada essa parte do trabalho. Vamos passar para os passes. Eu gostaria que vocês ficassem em silêncio, se permanecessem em prece, tá? Para ajudar no trabalho. Muito obrigada.